Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Estamos de volta com o programa Conexão. Quero desejar um excelente dia para você que nos ouve da sua casa ou você que nos acompanha pelo seu local de trabalho. Um bom dia especial para você também que está percorrendo a BR-262, seja aqui em Venda Nova, seja em qualquer município aí da região serrana. Sejam todos vocês bem-vindos ao programa Conexão de hoje. E hoje vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana ela é estabelecida pela Lei 13.585 de 2017 e tem como objetivo promover ações de inclusão social e de combate ao preconceito e à discriminação contra as pessoas com deficiência. A semana também tem o propósito de sensibilizar e conscientizar governos e a sociedade em relação às potencialidades e às necessidades específicas das pessoas com deficiência, para, dessa forma, serem implementadas políticas públicas que promovam a inclusão social. Em Venda Nova, a Semana da Pessoa com Deficiência será realizada pela nossa APAI. E a APAI de Venda Nova, ela já conta com 35 anos de funcionamento. Ela foi fundada em 20 de dezembro de 1988. Sua criação se deu por iniciativa de um grupo de pessoas preocupadas com o desenvolvimento psicossocial e pedagógico de seus filhos. Entre esse grupo destacam-se Rita e Eudes Perim, Máximo Zandonadi, Padre Pedro Escaramuça, Djalma Meneghetti, Maria de Lourdes Targa, dentre outros. Atualmente, a APAI de Venda Nova atende 182 usuários. A APAI atende o município de Venda Nova do Imigrante e também de Domingos Martins, mas a grande parte dos usuários da instituição é de Venda Nova. E para falar mais sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e também da APAI de Venda Nova, nós recebemos aqui duas profissionais da instituição. A Leandra Botassin Falqueto, que é fisioterapeuta, e a Mariana de Souza Neves, que é psicóloga. Leandra, bom dia, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Désio, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouco sobre a nossa instituição e o nosso trabalho. Da mesma forma, Mariana, bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio FMZ. Bom dia, Edésio. Fico muito grata pelo convite. É uma honra a gente poder compartilhar um pouco sobre o que a nossa instituição prega e tudo que a gente faz lá dentro. Muito bem, meninas, desde já agradeço a presença de vocês aqui no programa Conexão. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para falar sobre isso, recebemos aqui a Leandra Botassin Falqueto, que é fisioterapeuta da APAI de Venda Nova, e também Mariana de Souza Neves, que é psicóloga também da APAI de Venda Nova. Meninas, eu acho que a gente pode começar falando para os nossos ouvintes o que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Bom, as comemorações da Semana Nacional, elas ocorrem nos dias 21 até o dia 28, o que visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social, de políticas públicas, promovendo a inclusão social desse segmento e para combater o preconceito e a discriminação. Ou seja, a campanha ela tem um nível nacional. Todo ano essa semana ocorre e ela ocorre por iniciativa da FENAPAZ. Então, este ano o tema é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Muito bem. E vocês falaram então de que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, um dos objetivos dela, talvez até o principal, é a conscientização.
conscientizar a sociedade sobre o trabalho da APAE, sobre o seu público. Aí eu pergunto para vocês, qual é a importância de promover essa conscientização na nossa sociedade? A conscientização da sociedade, ela vem sendo muito importante, pois ela promove, né, uma inclusão social desse segmento populacional e também para combater o preconceito que existe na nossa sociedade. Mostrar para as pessoas, né, para a população, que a deficiência, a pessoa com a deficiência, elas são capazes, independente da sua condição física ou mental. Então, como a Leandra acabou de falar, né, apesar do tempo que a gente está vivendo, a gente ainda precisa melhorar as relações sociais, né? Seja com a família, os amigos, colegas de trabalho, porque essas pessoas, a sociedade em si, ela precisa entender como as nossas atitudes afetam o próximo, tornando-nos mais empáticos e colaborativos. Dentro desse contexto, né, da pessoa com deficiência intelectual múltipla e também em outros contextos atualmente na sociedade, nós costumamos usar a palavra equidade, não é? Eu queria que vocês me explicassem melhor, para mim, para os nossos ouvintes também, qual é o significado, como que a palavra equidade ela pode ser utilizada na prática, o que ela significa? Então, a equidade, ela parte do princípio de que as pessoas, elas têm diferentes necessidades e que nem sempre elas saem do mesmo ponto de partida. Com isso, a equidade, ela tem o propósito de garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, fornecendo os recursos e os apoios necessários e, consequentemente, um resultado justo para todos. Com isso, o discernimento entre a equidade e a igualdade é muito importante para que as pessoas entendam a importância de respeitar as diversidades e sermos verdadeiramente inclusivos. Muito bem, então como vocês me falaram lá no início da nossa conversa, o tema da Semana Nacional neste ano é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. É um tema muito bonito, acredito que muito importante, e eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse tema. Então, como você já falou, né, o tema desse ano da nossa campanha é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Isso vem para incentivar, né, a gente ali na instituição como ao todo, para a gente refletir, né, sobre a trajetória da APAE, tanto aqui no nosso município como no Brasil todo. O papel que a APAE tem, a construção que a APAE vem fazendo, né, com o decorrer do tempo, em meio à sociedade, procurar também ter uma sociedade mais justa, equitativa, mostrar as conquistas que alcançamos até hoje e mostrar mesmo todo o nosso trabalho e dedicação como uma forma de orgulho, mas também usar isso também como uma forma para a gente não se acomodar, a gente procurar sempre evoluir e trazer um trabalho melhor e uns melhores atendimentos para as pessoas com deficiência, para elas terem acesso pleno, tanto para educação, saúde, trabalho, esporte, tanto outros direitos que elas têm. Muito bem, meninas, também quero aproveitar a presença de vocês aqui para, além de falarmos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, falar um pouquinho da APAE de Venda Nova, né? A APAE de Venda Nova, que é uma instituição aí com 35 anos de funcionamento, atendendo a nossa sociedade, foi fundada lá em 20 de dezembro de 1988 por um grupo de pessoas ali preocupado, né, com a formação psicossocial, psicológica das crianças daquela época. E dentro de todas essas décadas de atuação, claro que a APAE vai se renovando, vai trazendo novidades. Atualmente, qual é a maior novidade aí presente lá no trabalho da APAE? Então, Edésio, a novidade que tem agora, que começou esse ano na APAE, é o Ser Dia. O Ser Dia, ele começou esse ano, né, entrar em vigor. Ele muda um pouquinho de como que é a APAE antigamente, né? Antes a porta de entrada para a APAE era a própria APAE. Agora a porta de entrada para a APAE é o Ser Dia, né? Que seria assim, exemplo, um pai e uma mãe precisa dar entrada em um atendimento ali com seu filho, ele não vai diretamente mais para a APAE, terá que ir para a Unidade Básica de Saúde, né? Que é a UBS da região, do seu bairro.
e passar por todo o processo, né? Um processo assim de pré-avaliação, aplicar os protocolos adequados, né? Que o Serdia pede, para depois essa criança ser encaminhada para PAI. Então, assim, as famílias não precisam mais procurar a PAI em si, tem que procurar a UBS, para depois a UBS fazer um encaminhamento para o Serdia, que no caso seria a PAI, né? Assim que chegar na PAI, o nome dessa criança chegar lá, a nossa assistente social vai entrar em contato com essa família, vai marcar uma triagem, uma avaliação, essa família vai na nossa instituição, a gente vai avaliar, né, a nossa equipe toda, que é a psicóloga, a fono, a físio, o médico que a gente tem na instituição, vai avaliar essa família, vai avaliar essa criança, a gente vai ver a demanda que essa criança apresenta, e aí a gente vai delimitar, né, aplicar o plano de terapêutico singular, que é ver o que essa criança está precisando, e aí sim encaminhá-la para os atendimentos que ela necessita, e assim vai ser organizado o atendimento, tanto da forma individual ou grupal. O Serdia também visa atendimentos em grupos, não é mais aquele atendimento só individual, como que é o costume da PAI. Então, a novidade que tem agora, que poucas pessoas estão sabendo e também está surgindo muitas dúvidas, é sobre o Serdia. Então assim, Leandra, para ficar claro então para os nossos ouvintes, o Serdia, numa linguagem mais clara, é a mudança da entrada na PAI. Como que esse usuário que ainda não frequenta, como é o processo dele passar a frequentar, não é? Isso aí. Que ao invés de bater lá na porta da PAI, agora não. Esse processo ele começa no posto de saúde. Exatamente. E dali é encaminhado, né? Isso aí. A família precisa procurar o BS, o médico vai avaliar, vai ser aplicado tudo que o Serdia propõe para depois ser encaminhado, né, para a PAI. Certo, meninas, nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a Leandra Botassin Falqueto e a Mariana de Souza Neves conversando conosco sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e também sobre a PAI de Venda Nova. Nosso intervalo é bem rápido, daqui a pouquinho o programa Conexão estará de volta. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É um evento a nível nacional, mas que a nossa PAI de Venda Nova também realiza suas ações e a sua programação. Para falar sobre isso, nós recebemos a Leandra Botassin Falqueto e a Mariana de Souza Neves. Leandra é a fisioterapeuta lá da PAI, né? Há quanto tempo você está na PAI, Leandra? Eu vou fazer 2 anos, ano que vem. Você é aqui de Venda Nova mesmo? Daqui de Venda Nova. Fala um pouquinho como é que é o seu trabalho de fisioterapeuta lá na PAI. Então, a fisioterapia, ela auxilia de diversas maneiras, né? O paciente, o usuário. Trazendo mais autonomia, além de atuar na parte psicomotora, nas disfunções neuromusculares. Cada paciente tem a sua individualidade e a gente trabalha em cima disso. Então, o nosso plano de tratamento não é igual para todos, né? É diferente de acordo com o que cada usuário, paciente precisa, necessita. Então, assim, a gente procura ter uma manutenção desses pacientes, evitando umas possíveis pioras, além de buscar uma qualidade de vida. E também tem os atendimentos na área de estimulação precoce, que é com os bebês prematuros, né? Trata-se de oferecer uma variedade de estímulos, né, para essa criança, para esse bebê, para ajudar a impulsionar o desenvolvimento tanto motor como cognitivo dessas crianças, de acordo com as necessidades que elas apresentam. E também é muito importante a gente estar atento às fases, né, do desenvolvimento desses bebês, para a gente não pular nenhuma fase, a gente trabalhar em cima disso para essa criança apresentar bons resultados. E Mariana também, psicóloga da PAI, não é? Me fala um pouquinho de como que é o trabalho de psicologia lá na instituição. Isso, então. Eu estou na instituição desde o início do ano e no âmbito institucional, a psicologia ela vai possibilitar, né, vários benefícios, melhorando no desenvolvimento cognitivo,
vai aumentar a qualidade da vida social, nós trabalhamos as habilidades sociais daquele paciente, pode diminuir o sentimento de exclusão, auxiliar na superação da discriminação, entre outras melhorias para a vida daquele paciente. Durante os atendimentos, eu trabalho de acordo com a individualidade e singularidade de cada um. Eu utilizo as abordagens da terapia cognitivo-comportamental e também algumas intervenções da terapia ABA. Com isso, a gente também precisa de realizar algumas orientações parentais e escolares para que a gente possa trabalhar em um conjunto, em prol de uma melhor evolução para cada paciente. Muito bem. Eliandra, antes da PAI você já trabalhou em algum outro local, na área da fisioterapia? Eu trabalhei na PAI de Afonso Cláudio, né, atendia em uma clínica aqui em Venda Nova, mas a minha experiência mesmo começou com a PAI de Afonso Cláudio, depois eu iniciei os meus trabalhos aqui em Venda Nova. E o que esse trabalho na PAI, ele gera assim de crescimento para você, pessoal e profissional? Profissional, eu confesso que no início eu não pensava em trabalhar em uma PAI. Né? Hoje em dia eu vejo isso como uma oportunidade muito boa que apareceu na minha vida, porque me fez crescer muito, tanto profissional como pessoal mesmo, lidar ali com os pacientes, com as crianças, né? Com todos os diagnósticos que aparecem, também com as famílias, né? Faz a gente ter assim uma satisfação muito grande com o que a gente faz. E a gente sente, né, aquela vontade de sempre procurar mais, oferecer um trabalho cada vez melhor para essas famílias, para essas crianças. E você, Mariana, é sua primeira experiência profissional na área? Depois de formada? Depois de formada, sim, mas eu estagiei na PAI de Cachoeiro, na ecoterapia. Já era uma área que me chamava atenção desde lá do início da minha formação. Eu também trabalhei em uma clínica de Cachoeiro como terapeuta ABA. Então eu já entrei com um pouquinho de experiência na área, né? Já tendo uma noção, já fazia alguns cursos também. E a PAI sempre foi uma área, uma instituição, né? Que eu já almejava. E aí consegui a vaga, né? Estou lá, já tem desde o início do ano, como eu tinha falado. E é um local que, como a Leandra falou, a cada dia que passa a gente cresce um pouquinho, tanto de maneira profissional quanto de forma pessoal, individual. Eu penso que o diagnóstico de uma pessoa, ele é um ponto de partida e não algo que limita ela. A gente se surpreende a cada dia mais com o jeito de cada paciente, com a individualidade de cada um. É um aprendizado muito grande, um aprendizado diário mesmo. Muito bem. Então vamos para a gente já caminhar para o nosso encerramento, a gente reforçar para os nossos ouvintes sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, incentivar, né? Incentivar a nossa sociedade. Então, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla deste ano, portanto, é um convite à ação. A gente precisa dessa união, juntem-se a nós, para expandir esses olhares, né, por uma sociedade mais justa, uma sociedade inclusiva e equitativa. A gente precisa de ser os agentes da transformação. Afinal, o combate à discriminação e ao preconceito, ele precisa ser diário. Todos os dias a gente precisa de praticar isso. Então, com isso, convidamos toda a população de Venda Nova, né, para participar conosco dessa ação, que vai ser realizada em frente à Prefeitura, no dia 22 de agosto, que será numa quinta-feira. Ela vai dar início às 7 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Nessa ação, a gente vai fazer apresentações com os nossos usuários, tanto de karatê, dança, vai ocorrer oficinas de artesanato lá no momento, vamos tentar chamar a população para participar dessas oficinas e também será um momento onde que vai estar todos os profissionais lá presentes, com o intuito, né, de informar toda a população sobre o nosso trabalho, tirar dúvidas, conscientizar todos vocês. Então, fica aí reforçado o convite para o dia 22 de agosto, né, na quinta-feira, 7 horas da manhã, em frente à Prefeitura Municipal. Isso Essa aí. ação, né, da PAI, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Conexão.
E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Fica aí o convite para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada pela nossa APAI de Venda Nova do Imigrante. Leandra, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido na APAI. Muito obrigada, Désio. Mariana, também obrigado pela sua participação. Em seu nome, eu faço uma saudação a todos aí os funcionários, a todos os usuários da nossa querida APAI de Venda Nova do Imigrante. Mariana, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Edésio. Agora você segue com a nossa programação normal da Rádio FMZ e o programa Conexão volta no sábado que vem. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.